Olha só, as eleições estão chegando e o Grupo RIC abre espaço para que os pré-candidatos ao governo do Estado falem sobre as propostas que tem para o nosso Estado. E para ajudar você a escolher os candidatos com as melhores propostas, a gente vai agora ver a entrevista que está sendo conduzida pelo colunista de política do Jornal Notícias do Dia, Altair Maganin. Bom dia, Altair, é com você. Olá. O Grupo RIC aposta na informação como a melhor ferramenta para o voto consciente. E, na sequência das entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de Santa Catarina, recebemos nesta edição o professor Rogério Portanova, da Rede. Bem-vindo, professor. Obrigado, Altair. É um prazer estar aqui com os telespectadores da RIC Record e os leitores do Notícias do Dia. E essa primeira pergunta, como de praxe para todos os pré-candidatos, é: o que motiva o senhor a pleitear o cargo de governador do estado? Bom, em primeiro lugar, foi uma provocação feita pela Rede Sustentabilidade, em especial pela candidata a presidente da República, Marina Silva, que queria saber qual a posição que Santa Catarina teria, uma vez que o nosso desempenho nas eleições municipais não foi dos melhores. Aí aceitamos esse desafio, viajamos o estado inteiro, tiramos diversos candidatos cidadãos, que é uma novidade nesse pleito, e estamos nos apresentando aí com chapa própria até o presente momento para esse pleito, apoiando Marina Silva e acreditando que é possível unificar e mudar o Brasil, unificar e modificar Santa Catarina dos políticos tradicionais e dessa forma velha de se fazer política que, infelizmente, está afastando o telespectador e o eleitor da política e da democracia, né? Um desafio que está posto é a queda na arrecadação, a dificuldade financeira no caixa do Estado. De que forma enfrentar os desafios e promover os serviços públicos básicos ao cidadão nesse cenário e perspectiva de baixa arrecadação? Sem dúvida nenhuma, só existem duas formas que o governo tem de fazer caixa. Uma delas é aumentar impostos e a segunda forma é ter investimentos e conseguir fazer, então, o seu caixa. O grande problema que nós temos hoje é uma dívida interna muito grande e nós pagamos expressões estratosféricas de juros bancários que deveriam ser renegociados com relação a essa dívida. O mesmo acontece com o endividamento interno. Então, assim, resolver a curto prazo vai ser cortar na carne, fazer com que haja uma diminuição do déficit fiscal através de uma racionalização dos serviços públicos e, num segundo momento, a população já não aceita mais tanto tributo. O que vai ser necessário é uma reforma tributária. Em relação às secretarias de desenvolvimento regional, qual é a posição do senhor em relação a esse tema muito pontual no estado de Santa Catarina? Poderia ter sido uma boa ideia, infelizmente virou um cabide de emprego. Tem que acabar. As secretarias regionais elas devem ter uma outra função, devem ter um outro perfil e não uma espécie de agente político daquele que está no poder estadual. Por outro lado, eu acho que tem que valorizar o funcionário público de carreira, aquele que efetivamente tem o compromisso público, e cortar na carne, principalmente nos cargos comissionados. Uma preocupação do cidadão catarinense é em relação à segurança pública. Que iniciativas o senhor pretende propor para diminuir a violência no estado? Bom, a primeira questão que tem é que a violência ela se dá quanto maior é a concentração de renda, quanto menor é o grau de emprego que o governo promove e quanto menor é a educação de um povo. Então, essa questão é uma questão sistêmica, de forma objetiva, como a violência presente deve ser combatida. No meu entender, em primeiro lugar, com solidariedade, em segundo lugar, com tecnologia. Hoje, diversas ruas em toda a capital e hoje, através do Estado, tem a segurança solidária, que são pessoas ligadas na internet que estão junto com a polícia militar e essa consegue ter um acesso direto junto com o cidadão. É um grande programa, é fácil, é ágil e ele não custa muito. Segundo, tem que unificar as polícias. Hoje, quem prende não investiga, quem investiga não prende. Não dá para continuar essa guerra que existe entre polícia civil e polícia militar. Tem que ter mais inteligência e menos violência.
Em relação à política, o senhor comentou no início dessa entrevista que a rede, por enquanto, está em uma chapa pura, uma chapa única. Existe conversa com outros partidos e uma eventual coligação com outras legendas aqui no Estado? Olha, a rede não é dona da verdade. A rede tem uma proposta que talvez seja a proposta que possa revolucionar o século XXI, que é as bases da sustentabilidade, que é ser ecologicamente viável, socialmente justo e economicamente factível com culturalmente coletivo e plural e diverso. Então, assim, os partidos que concordarem com os princípios nossos, que são democracia ampla e radical, luta pela ética na política contra a corrupção, ou seja, partidos envolvidos com corrupção não nos interessa de ter uma aproximação. E, por fim, com os princípios da sustentabilidade, nós teríamos uma abertura, porque nós não somos o dono da verdade, a gente quer unir o Brasil com a Marina, queremos unir através da nossa proposta Santa Catarina, e a gente não une se não conversar. Então, eu vejo com simpatias alguns partidos, não quero só falar no abstrato. Eu vejo, assim, pessoas que militam na área acadêmica, no movimento estudantil do PCdoB, já vieram conversar comigo, já vieram perguntar da nossa hipótese. Há uma abertura para isso, do campo da esquerda. O PPS, com a nossa deputada de Lages, Carmen Zanotto, tem também, e também o senador Cristóvão Buarque, que esteve na nossa convenção, tem uma aproximação natural entre esses partidos. Então, há no campo do centro essa conversa também. E eu diria até mesmo, há uma hipótese que já foi aventada do deputado Coruja ser candidato ao Senado. E eles não têm um candidato a governador e não têm uma aliança. Então, esses seriam partidos que, hipoteticamente, veja, o PCdoB tem a Manuela como candidata a presidente, o Podemos tem o senador Álvaro Dias como candidato a presidente. Isso não é impeditivo de pensar uma alternativa que seja ética, sustentável e radicalmente democrática. Quem quiser trabalhar nesse campo, numa nova ética para Santa Catarina, é muito bem-vindo. Não estamos fechados, mas não abrimos mão dos nossos princípios.